Mudou de ideia. Após insucessos, a diretoria do Vasco busca novo atacante no mercado da bola. O segundo reforço da janela de transferências. Além disso, também tem torcida revoltada com a diretoria liberando para o São Paulo uma cria das categorias de base. Mais uma joia, mais uma promessa que sai a preço de banana do Vasco da Gama. A gente, é claro, aqui nesse Acorda Vascão vai trazer a você todas as novidades, todas as informações, porque além dessas tem muito mais para você neste vídeo. Mas antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E de uma forma especial aqui nesse Acorda Vascão, eu conto muito com a sua inscrição, tá? A sua inscrição ela é fundamental para o crescimento aqui do nosso canal. Você que está aqui diariamente e ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Tem muita gente que está aqui e ainda não é um inscrito. É importante lembrar, a sua inscrição ela não é paga, ela é completamente gratuita. Você basta ser apenas cadastrado aqui dentro do YouTube. E é só clicar nessa palavrinha, rápido, é simples e nos ajuda muito. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente e rapidamente, inclusive, falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos algumas partidas acontecendo, né, dessa 14ª rodada de Brasileirão. O Vasco da Gama ele não entrou em campo por conta da Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco tinha um jogo nessa rodada marcado contra a equipe do Juventude. Entretanto, pelo fato do Vasco ontem ter entrado em campo, né, contra a equipe aí do Independente Del Valle, o jogo contra a equipe do Juventude foi adiado e o Vasco está neste momento com um jogo a menos. Então, informações importantes com relação ao Vasco da Gama, mas o brasileiro aconteceu. Ontem tivemos aí 5 partidas acontecendo. Hoje, quinta-feira, teremos Fluminense e Cruzeiro se enfrentando. E na terça-feira da semana que vem, aliás, na terça daqui a 2 semanas, já está marcado um jogo também entre Grêmio e Fortaleza. Grêmio que entrou em campo ontem pela Copa Conmebol Sul-Americana. Com esses resultados, o Vasco está aí na 15ª colocação, com 13 pontos conquistados, à frente apenas de São Paulo, que ontem entrou em campo e empatou com o Red Bull Bragantino, e à frente também de Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Vasco está numa situação bem complicada, a apenas 1 ponto de distância do Z4. Próxima rodada, no final de semana, o Vasco enfrenta a equipe do Grêmio, um adversário direto na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje tem 16 e está na 12ª colocação. Os adversários abaixo do Vasco na tabela de classificação, no caso São Paulo, terá um clássico contra a equipe do Corinthians, Vitória da Bahia terá um jogo contra o Red Bull Bragantino, Juventude enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, Fortaleza terá também um jogo duro contra o Bahia e o Sport enfrenta a equipe do Botafogo na Ilha do Retiro. Ambas as partidas difíceis para todo mundo, né, amigo torcedor? E o Vasco tem que fazer a sua parte de vencer o Grêmio em casa e sair. O Vasco hoje, ao meu ver, ele, é claro, tem chance sim de cair para uma Série B do Campeonato Brasileiro. A sorte é que os adversários abaixo do Vasco são piores. Vitória não joga um bom futebol, o Juventude não joga um bom futebol, Fortaleza não joga um bom futebol e o Sport. Esses 4 últimos colocados hoje do Brasileiro são sérios candidatos a cair para a Série B. É só o Vasco fazer o básico para não ficar sofrendo até o final do ano. O difícil é exatamente isso, né? Fazer o básico, porque a gente viu o que aconteceu nessa última terça-feira. O Vasco, pela primeira vez na história, representando o futebol brasileiro, toma de 4 na Sul-Americana.
O Vasco, pela primeira vez na história, toma de 4, inclusive jogando a Copa Comebol Sul-Americana. O Vasco jamais havia perdido por um placar tão elástico jogando a competição. O Vasco ele quebra recordes negativos, não apenas esse. A partida do Vasco terça-feira ficou marcada como sendo a maior marca de finalizações sofridas de um time brasileiro na Sul-Americana, 33. A parte do Vasco na terça-feira ficou marcada por ser a partida de um clube brasileiro com menos posse de bola na Sul-Americana, 24%. A maior marca de gols esperados e cedidos aos adversários de um time brasileiro em uma partida sul-americana aconteceu na terça-feira. E a maior marca de finalizações no gol sofridas de um time brasileiro na Sul-Americana também. Então, assim, o Vasco, ele terça-feira, chegou com o pé na porta para colocar à mesa recordes negativos, né? De fato, uma grande vergonha. A gestão do presidente Pedrinho precisa sim ser muito contestada. Inclusive, gestão essa que, neste momento, tem um aproveitamento pior do que era da gestão da 777 Partners, tão criticada. E é surreal saber isso, que o aproveitamento em campo, o aproveitamento jogando da gestão do presidente Pedrinho é inferior ao aproveitamento da gestão da 777 Partners. De fato, amigo vascaíno, a 777 Partners tinha muitos contras. A 777 Partners não merece e não mereceria estar sob o comando da SAF Cruz Maltina. Mas é muito louco pensar que uma empresa incapaz de gerir um clube como o Vasco ainda tinha um aproveitamento melhor do que essa atual gestão. Fica nítido, a cada dia que passa, que essas pessoas hoje que estão no comando, né, da Vasco da Gama SAF, no comando do nosso clube, não tem capacidade alguma para gerir o nosso Vasco. Um Vasco largado às traças, um Vasco que vive de vexames, um Vasco sem comando, um Vasco em que zagueiro deboche do torcedor por estar protestando, um Vasco em que zagueiro briga com o torcedor por estar protestando. Esse é o Vasco da gestão Pedrinho. Mas é difícil falar, Rapidinho, cara, presta atenção nisso aqui, sério, não ignora, porque tem gente aqui no canal que tá ganhando até R$ 300 por dia só com o uso do celular. E não é golpe, não é enrolação, não é bet, não é casa de aposta, é um método novo, fácil, que até quem nunca mexeu com internet tá conseguindo aplicar e ganhando. Eu só trouxe inclusive isso aqui ao canal porque, é claro, eu mesmo conferi tudo. Tem suporte, tem garantia e já tem gente melhorando de vida de verdade. E é claro, amigo torcedor vascaíno, olha esse resultado aí com seus próprios olhos. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. R$ 3.000 em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Mas olha, o acesso é limitado, o sistema só libera 20 pessoas por dia e esse número já tá quase batendo. Então, clica agora no link que tá aqui na descrição e também no comentário fixado, não espera, porque essa pode ser a sua chance de virar o jogo. Tem hora que uma simples decisão muda tudo e chegou a sua vez. O vascaíno, vambora então prosseguir com esse Acorda Vascão. E não é apenas sobre números negativos que se vive a atual gestão do presidente Pedrinho, porque simplesmente na noite de ontem se foi confirmada uma informação que dói para o torcedor do Vasco da Gama, tá? Informação relacionada a um volante chamado Matheus Ferreira. Para quem não conhece, Matheus Ferreira é um cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Jogador que chegou ao Vasco ainda muito jovem, muito novo, sempre foi um grande destaque da base do nosso Vasco, não à toa, né? Um atleta que durante vários momentos da base assumiu protagonismo e não à toa conseguiu convocações para a seleção brasileira sub-20, sub-17, um atleta que tem o sul-americano sub-17 como um dos grandes títulos durante esse período das categorias de base. Um jogador de apenas 19 anos de idade,
completados inclusive agora nesse ano de 2025, ou seja, tem mais um ano ainda de sub-20. E esse atleta, cria da base do Vasco, que renovou um contrato com o Cruz Maltino recentemente, um contrato longo com o nosso Vasco, inclusive, ele foi dispensado por atual diretoria para vestir a camisa do São Paulo. Esse atleta ele renovou seu vínculo contratual com o Vasco até outubro de 2026. Então era um contrato consideravelmente longo com o nosso Cruz Maltino, contrato esse renovado ainda na gestão Carlos Brasil. O Vasco, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, o emprestou ao São Paulo. Em São Paulo, pelo São Paulo, o volante Matheus Ferreira, claro, se destacou, titular absoluto da posição. Nessa última temporada são 21 partidas e 2 assistências nesta atual temporada, vestindo a camisa do São Paulo. E é triste, porque ontem a gente teve a informação dada, inclusive pelo jornalista Leonardo Baran, que este Matheus Ferreira, cria da base do Vasco, este Matheus Ferreira, que teve seu contrato renovado durante a gestão da 777 Partners até o final de 2026, ele foi vendido ao São Paulo pelo valor de R$1,5 milhão de reais. Um cria, uma promessa, um talento, um jogador com perspectiva de futuro, que foi vendido por R$1,5 milhão de reais. Eu, sinceramente, amigo vascaíno, não tenho forças para falar. Eu não sei para onde vai o nosso clube. Não tô querendo criar caos. Eu tô aqui para te passar a realidade. E a realidade hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama é exatamente essa. Uma realidade que preocupa o seu torcedor por não saber o que virá pela frente. E enquanto isso, enquanto temos um cria da base do Vasco, um jogador de destaque na base do Vasco, atleta gerado na base do Vasco, saindo porque não tinha espaço de acordo com a atual diretoria, tinha jogador aqui no Vasco da Gama tentando conquistar espaço. E até em determinados jogos conseguiu o seu espaço. Que era o volante Lucas Loureiro, filho de Felipe Loureiro. Qualquer semelhança, talvez, é pura coincidência. Mas Lucas Loureiro veio parar na base do Vasco, ganhou espaço, foi titular em alguns jogos, depois de uma passagem apagada pelo Bangu, e acertou com Estrela Amadora recentemente. Por que será, né? Veio pro Vasco, o Vasco dá nome, conseguiu essa vaguinha aí no futebol português e só rescindiu. Só rescindiu. Veio da forma que quis, saiu da forma que quis, fechou com o clube português da forma que quis. Filho do homem, né? Filho de Felipe Maestro. São coisas difíceis de se entender no Vasco, tá? E volto a repetir, gente. Infelizmente as pessoas confundem, eu não tenho absolutamente nada contra o Felipe. Muito pelo contrário. É um ídolo. Mas, cara, como diretor técnico do Vasco, o trabalho do Felipe é ruim. Ponto. Ponto. Se for bom, eu vou ser o primeiro a falar que é bom, mas não está sendo. Então, se eu não criticá-lo aqui no canal, errado estarei sendo eu. Mas vamos um pouquinho virar a chave, vamos falar um pouco sobre a questão envolvendo contratações, né? Porque ontem tivemos 2 novas informações relacionadas ao mercado da bola. Informações essas dadas pelo canal Atenção Vascaínos, sobre esses 2 jogadores que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Gustavo Cabalheiro e também John Mercato. 2 atletas sul-americanos, jogadores de seleção, importante falar isso aqui com vocês, jogadores que atuam no setor ofensivo, atletas habilidosos, rápidos, perfil hoje que o Vasco da Gama busca no mercado da bola. Qual é a situação? O Vasco ele tinha mapeado nomes para esse seu setor ofensivo. Dentre esses vários, eu já falei aqui com vocês. Andrés Gomes, do Rennes. Alan Minda, do Cercle Bruges, da Bélgica. Thiago Moraes, do futebol português. E muitos outros jogadores. Entretanto, até o momento nenhum o Vasco teve desfecho positivo. Alguns, o próprio clube que o Vasco vinha tentando as negociações já deixou muito bem claro que não irá liberar por questões financeiras. O Vasco andou para trás. O Vasco hoje só busca jogadores no mercado que estejam livres ou em que o clube no qual eles têm o contrato em vigor aceite um empréstimo. E
ambos esses atletas o Vasco vinha enfrentando muita dificuldade. Então, o Vasco começa a mudar de ideia. A diretoria, de fato, mudou de ideia com relação aos nomes que estão procurando no mercado da bola. Se nomes fortes, nomes com características melhores, reforços melhores, o Vasco hoje não tem condições financeiras para contratar, o Vasco começa a atacar uma prateleira do mercado em que seja mais fácil as contratações. Diante disso, temos esses dois nomes, John Mercado e Gustavo Cavaleiro. Vamos por parte. O jogador equatoriano, seleção equatoriana, de 23 anos de idade, canhoto, que atua tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, 1,86 m, atleta que é de seleção, jogador cria das categorias de base do Panamá Esporte Clube do futebol equatoriano, chegou ainda à base no Atlético Paranaense, foi ao CSA do futebol brasileiro, não conseguiu destaque aqui no Brasil, foi para o futebol português e está lá há 3 temporadas. A melhor temporada desse jogador no futebol de Portugal foi na temporada retrasada, 2023-24, onde o jogador com 22 anos conseguiu 6 gols e 3 assistências em 35 partidas. Esse atleta jamais foi transferido de um clube para outro com altos valores. É um jogador que tem contrato até o final de 2020, até o meio de 2027 com o seu clube atual, que é o AFC. Clube completamente desconhecido, eu não tô aqui para passar pano, não tô aqui para ficar mentindo para torcedor. Jogador completamente desconhecido, uma grande incógnita que o Vasco da Gama hoje buscou informações de acordo com o canal Atenção Vascaínos. O clube português só tem interesse na venda dos direitos econômicos desse atleta e a negociação por isso fica mais complicada. E que bom, porque diante da situação completamente carente que o Vasco tem para o seu setor ofensivo, você pensar em trazer John Mercado, você sair de Alan Minda, você sair de Andrés Gomes e você ir a John Mercado, é um escárnio com o torcedor vascaíno. E o outro nome é o nome de Gustavo Cavaleiro, jogador de 23 anos de idade também, destro, atacante, jogador de 1,78 m de altura, seleção do Paraguai, um jogador que iniciou a sua carreira no Deportivo Capiata do futebol paraguaio, passou por Esportivo Ameliano, Nacional, ainda está presente no Nacional, teve uma temporada bem interessante no ano passado, com 10 gols e 1 assistência em 24 partidas. Esse jogador, de acordo com informações também do canal Atenção Vascaínos, a diretoria do Vasco da Gama hoje busca a possibilidade de formalizar uma proposta pelo atleta. O diretor executivo Admar Lopes tem uma proposta pelo jogador hoje sendo analisada. Ele é um atleta bem polivalente no setor ofensivo, que consegue atuar como um atacante, como um meio-campo, de beirada. É um jogador assim bem a cara do técnico Fernando Diniz, que é multifunção no ataque. Informações hoje é que o Vasco estuda sim a viabilidade de fazer uma proposta pela compra de Gustavo Cavaleiro junto ao Nacional do Paraguai. A ideia do Vasco seria pagar em torno de $400 mil por esse jogador, com passe fixado em $2.200.000, tá? Atleta aí de 23 anos, que vem sendo convocado para a seleção do Paraguai, e a diretoria estuda hoje a possibilidade de uma proposta, não pelo jogador em si, mas pela questão financeira. O Vasco está duro, amigo vascaíno. O Vasco não tem condições financeiras de absolutamente nada nesse momento. É triste, é complexo, mas é o Clube de Regatas Vasco da Gama que mudou de ideia. Está procurando um tipo de contratação, entendeu que será difícil contratar esses atletas e agora está começando a atacar o mercado de uma outra forma. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Definitivamente a vida do vascaíno não tá fácil e eu espero que mude o quanto antes, porque o vascaíno merece voltar a ser feliz. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Já já eu tô de volta. Hoje tem a apresentação do novo contratado Thiago Mendes e tudo você verá aqui no canal Gigante Vasco. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.